No dia 13 de junho, o parlamento de Israel encerrou o mandato de Benjamin Netanyahu. Ele esteve 12 anos como primeiro-ministro, nos quais se aproximou de líderes populistas e conservadores, como Donald Trump. Sob seu comando, houve um aumento das ofensivas contra a faixa de Gaza e a quebra de acordos de paz. Apesar de ser o político israelense mais dominante da sua geração, o ex-primeiro-ministro, de 71 anos, fracassou na formação de um governo depois das eleições em 23 de março, a quarta em 2 anos. A base de apoio ao novo governo israelense, liderado por Naftali Bennett, inclui um árabe, parlamentares de esquerda, de centro e de direita, que ele agrupou com o líder de oposição Yair Lapid. Bennett, de 49 anos, judeu ortodoxo, será o premier por 2 anos, antes de Lapid, um ex-apresentador de televisão, assumir o cargo. Com pouca perspectiva de progresso no longo conflito com Israel, muitos palestinos não se animaram com a mudança de governo, dizendo que Bennett vai provavelmente seguir a mesma linha de Netanyahu. Para falar sobre essa mudança de governo em Israel, o Planeta Azul conversou com Moisés Rabinovich, jornalista especialista no Oriente Médio e correspondente internacional do jornal O Estado de São Paulo. Ele fala sobre os motivos dessa coalizão inédita para tirar Netanyahu do poder, o julgamento por corrupção do ex-primeiro-ministro e as perspectivas para a região. Moisés Rabinovich, como colega de jornalismo, vou chamá-lo só de Rabino, Ok? que é, o, Com a, que é como com a você é advertência conhecido. a todos que nos ouvem de que eu não sou rabino. Eu sou rabino porque meu nome é Rabinovici. E Sim. desde que eu comecei na imprensa, partiram meu nome no meio. Então, ficou Uhum. rabino. Tá, é um nome carinhoso. Como é que se conseguiu essa aliança de partidos tão heterogêneos que governa Israel hoje? Olha, o israelense estava cansado de votar inconclusivamente. Foram 4 eleições em que o resultado não deu coligação para ninguém. Então, sob o, o mote de fora Netanyahu, juntou-se uma porção de partidos e eles conseguiram a maioria de um apenas e derrubaram 12 anos de poder do Bibi Netanyahu. Uhum. Agora, é uma coligação que julgava-se muito improvável, porque contém 8 partidos e alguns deles são inimigos um do outro. Então, quando chegar um momento assim crucial de votar, seja a, a, a expulsão de palestinos de terras na Cisjordânia para fundar uma nova colônia, né? Ou se o Israel aceitaria um Estado binacional, é muito provável que essa coligação se desfaça. Mas ela já passou um voto de não confiança no parlamento e está se mantendo. Uhum. Como é que foi articulada essa união tão esquisita, vamos dizer assim, essa coligação tão estapafúrdia? Quem foi o Olha, artífice? Quais foram os argumentos que levaram a uma união tão díspara assim? bom, o artífice foi o Boni local, né? O Bonner local, que Yair Lapid, que no tempo que eu morava em Israel era o locutor, era o apresentador do Jornal Nacional de lá. E, e ele, inclusive, entrevistou várias vezes o Bibi Netanyahu, é, enfim, participou de eleições passadas, perdeu assim, não conseguiu formar a coligação. De que corrente política ele é? O Lapid ele é centrista. Uhum. Ele, ele é centrista. O partido dele é Yesh Atid,
partido dele, Yesh Atid, que em hebraico significa há um futuro. Como? Então, ele há um futuro. Ao futuro. Não, há um futuro. Quer dizer, existe futuro. Né? E parece que existiu mesmo futuro, porque o que ele queria, ele conseguiu. O Yair Lapid ele começou a costurar entre improváveis alianças. Mas a principal seria mesmo a do Bennett, Naftali Bennett, que é do partido Yamina, que está à direita do Likud, que é o partido do Benjamin Netanyahu. Por que o Naftali Bennett era importante? Porque ele detém as cadeiras necessárias, 7 cadeiras no parlamento de 120. Então, com as cadeiras dele, mais as cadeiras do próprio Yair Lapid, que tinha 17. E os pingados que ele foi conseguindo, deu exatamente 61. E você pode ver que ele ganhou por um voto, porque o Partido Árabe, que é pela primeira vez entrando numa coligação desde a fundação de Israel, se absteve. Parece que houve um acordo, porque se ele votasse, os religiosos poderiam ficar insatisfeitos, e é muito delicada essa situação. Eu lembro que, porque o Yitzhak Rabin, uma vez, recebeu os aviões F-15 dos Estados Unidos, um pouquinho além do início do Shabat, ele caiu, porque os partidos religiosos saíram da coligação dele e ele tombou. Então, numa coligação assim, é preciso ter muito cuidado. Ele tem que satisfazer todo mundo. Então, o Yair Lapid foi um bom construtor de coligação. Lembrando que o que ele propôs para o Naftali Bennett, Benjamin Netanyahu também propôs. Então, ele propôs um rodízio de poder, 2 anos o Bennett na frente, 2 anos ele próprio depois. O Netanyahu foi lá e cobriu. E cobriu muitas outras coisas e fez umas promessas extras. Agora, o Naftali Bennett ele já estava cansado do Netanyahu, de quem ele foi ministro. Ele não queria mais. Havia uma exaustão com relação ao Netanyahu em Israel. Só que os votos... te perguntar, já existia um movimento nacional em Israel de saturação com Netanyahu? Olha, nos últimos tempos, desde o começo do ano e nas eleições que não deram certo nos últimos 2 anos, havia manifestações praticamente todas as noites diante da casa do Netanyahu em Jerusalém. Manifestações em que se pedia que ele saísse, porque cansa. Um primeiro-ministro eterno cansa. Né? Ele, no começo, quando reinava, era chamado de King of Israel, né? O rei de Israel. O nome também foi dado para o Ariel Sharon. Mas, no caso do Netanyahu, ele criou raízes dentro do governo de Israel. Muito difícil tirá-lo, porque ele fala o inglês fluentésimo, porque foi educado nos Estados Unidos. Ele tinha um acesso muito bom com o Trump e com Putin. Então, ele tinha livre trânsito ali. Com Putin, ele vai para Moscou e conversa com ele na hora que ele quer. E os outros não, porque ele sempre se cercou de muito cuidado para não delegar as medidas mais importantes para quem depois pudesse destroná-lo do trono. Né? Nunca deu espaço para correntes que pudessem ameaçá-lo. Não, e ele é muito centralizador também. Bom, olha... Você acha que essa coligação
representa melhor a vontade das várias correntes políticas israelenses Eu acho que anterior? eu acho que é o retrato de Israel hoje, uma sociedade ultra fragmentada e que se continuasse tentando novas eleições, continuaria da mesma forma, partido em dois, sendo que cada metade fragmentada em vários partidos. É Israel hoje. Tem muito assunto que depende de definições que vão mudar o caráter do país. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, tem gente que tem outra terceira via. Então, esse é o dilema israelense. No que pode mudar Israel com essa nova coligação? Olha, Rodolfo, eu cheguei em Israel em 77, quando foi eleito Menachem Begin. Então, os colonos diziam que ele era o enviado de Deus, que ele ia colonizar Israel inteira e anexar a Cisjordânia, conquistada em 67. E ele era assim, né? Ele era do Likud, que foi a primeira vez que o Likud chegou ao poder. Agora, eu passei lá 8 anos e quase todos no governo Begin. O Begin dizia: não vou entregar um grão de areia do Sinai. Ele entregou o Sinai inteiro, mais os poços de petróleo. Então, o que eu quero dizer com isso é que a cabeça de um dirigente em Israel tende a mudar quando ele fica diante de uma realidade em que ele não pode se projetar, não pode ser o que ele quer. Tem que ser o que a coligação, né? Que essa coisa fraturada está pedindo. Então, eu não sei te dizer exatamente o que vai poder ocorrer. Eu só lembro uma coisa: o Naftali Bennett, uma vez, foi a favor de um Estado binacional. Não é mais hoje. Mas não seria muito difícil ele atravessar essa ponte, né? Tem que dar um jeito nessa situação, porque Israel está ficando um país antidemocrata. Está sendo um país repressor. Ele foi acusado pela Human Rights, Women Watch, como um país do apartheid, que era o regime que existia na África do Sul. Pela segregação dos palestinos. Sim, e porque os palestinos estão mudando o caráter de Israel. O Israel foi um país sempre socialista, desde a criação. Com Begin mudou para a direita, e nunca mais saiu da direita. Mas o controle dos palestinos modifica o status de Israel. E com Benjamin Netanyahu era muito mais agressivo, porque ele é a favor mesmo de não ter Estado palestino, de não ter Estado binacional, de que Jerusalém é uma cidade indivisível e eterna, capital dos judeus. Enfim, ele mantinha a linha dura. Eu não sei se o Bennett vai aguentar o tranco e se firmar nas posições do Likud. Agora, ele conta lá dentro com a lista árabe, o Ra'am, que chama, do Mansur Abbas. Então, entrou pela primeira vez na coligação 4 deputados árabes. Eles têm 4 cadeiras no parlamento. Tem o Likud não está no governo. Tem o azul e branco do Benny Gantz, que foi ministro da Defesa de Benjamin Netanyahu. Tem o Meretz, que é da esquerda, com o Nissan Horowitz, com 6 cadeiras. Tem o New Hope, que é a nova esperança do Gideon Sahar,
que é 6 cadeiras. Então, esses partidos, eles estão em conflito. Eu não sei o que vai acontecer quando uma ideia assim pairar sobre eles. Quem vai aderir, quem não vai aderir. A situação de Israel vai obrigar a uma adesão por falta de outra solução. É muito difícil a gente saber agora o que vai acontecer. Como também tudo em Israel, né? Quase tudo lá. Lá em Israel se diz uma coisa que eu acho muito importante. Não se é profeta na Terra Santa, na terra dos profetas, né? Então, ninguém pode arriscar um palpite, porque é impossível prever. Uhum. Essa questão dos palestinos é a principal questão que divide o governo de Israel? E divide também boa parte dos aliados de Israel no mundo. Você vê que, sob Trump, a embaixada dos Estados Unidos mudou-se de Tel Aviv para Jerusalém. O que os Estados Unidos quiseram dizer com isso? Que, para eles, a capital pertence a Israel, não é a capital de um Estado palestino, como se pretende. Trump também reconheceu a autonomia de Israel, a soberania de Israel nas colinas do Golã, que pertenceram à Síria, ou que pertencem à Síria. Sob Trump, eu vou falar dele um pouco, porque ele foi importante para Israel. Israel foi à frente com negociações, não, com estabelecimento de relações com vários países árabes. Os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Marrocos e Sudão. Nenhum deles levou a questão palestina como determinante para abrir a embaixada de Israel em seus países. Quer dizer, os palestinos contam com um problema grave, que é estar saindo fora dos interesses árabes, né? O Egito está com Israel, a Jordânia está com Israel, agora tem esses 4 países árabes importantes, e, sei lá, o Líbano quase esteve. E se não fosse o Hezbollah, talvez estaria. Mas não sei, o Hezbollah se tornou uma força imponente, forte dentro do Líbano, e é armado pelo Irã. Tem força, né? Então, dizem lá os palestinos que a capital deles é Al-Aqsa. Não é Al-Aqsa. Chama a Santa, traduzido do árabe, Al-Quds. Al-Quds é a Santa ou a Sagrada. É a capital, é Jerusalém, capital dos árabes, dos palestinos. Para Israel, é Jerusalém, que é a cidade da paz, bíblica cidade da paz. E, para o Vaticano, Jerusalém é uma cidade que o Papa gostaria de ver sob regime internacional e com administradores que se reudiziam, né, na administração da cidade. Então, olha, Rodolfo, eu entrevistei uma vez um prefeito de Jerusalém, um prefeito famoso de Jerusalém, que era o Kolek, né? E eu perguntei para ele, escuta, quando é que vai ser dividida Jerusalém? Ele disse para mim, nunca. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque eu uni os esgotos. Agora é um esgoto só para as duas comunidades. E quando se faz isso, não tem mais volta. Então, por aí, e pela moeda local, que passou a ser a lira israelense, shekel, né? Há uma união assim por alto. Há muitos palestinos de Jerusalém que são a favor de Israel. Tem uma população grande que, por causa dos bombardeios em Gaza e por causa das ameaças de expulsão de
palestinos num bairro de Jerusalém, Sheikh Jarrah, viraram contra Israel e aí apareceram novamente facadas na rua, tumultos cada vez maiores, e quando eles atingiram clímax, Gaza começou a mandar mísseis, e pela primeira vez contra Jerusalém. E teve a resposta que Netanyahu sabe dar muito bem sempre, né? Ele vai além do que se esperava. O que Agora, você acha que com um novo primeiro-ministro isso deve ser tratado mais diplomaticamente ou a tensão tende a aumentar? Na verdade, a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: essa questão do Estado palestino, da divisão de Jerusalém em duas partes, é uma questão que vai ser decidida em Israel ou é uma questão de geopolítica planetária? Não, vai ser decidida em Israel. Se houver uma decisão geoplanetária de fora, Israel não vai aceitar. Passou uma lei no parlamento que faz com que Jerusalém seja indivisível. Então, tem que derrubar essa lei. Os judeus são apaixonados fervorosamente por Jerusalém. Você vê que Jerusalém é citada na Bíblia, e junto com os judeus, dezenas de vezes. Não com os árabes, não com os palestinos. Israel tem uma presença histórica, bíblica, na Terra Santa. Então, com isso, é isso que o segura. Eles são attached, né? São ligados a Jerusalém, é a alma do povo judeu. Existem várias maneiras de se conseguir o que se quer sem que Jerusalém seja comprometida. A última vez que Bibi Netanyahu falou a respeito, ele concedia uma capital para os palestinos, mas não na Jerusalém Velha, afastado, mas em Jerusalém. Então, poderia até se pensar nisso. Mas depois esse assunto morreu. Quando houve a última reunião com Arafat, o Israel teria oferecido 98% das demandas palestinas. E Arafat não quis, não aceitou. Ele queria mais, tanto que um amigo meu chamado Tom Friedman, que era o correspondente na época do New York Times, escreveu um livro belíssimo de Beirute a Jerusalém, falava árabe e falava hebraico, e é hoje talvez o maior especialista de Oriente Médio que eu conheço. Ele não acreditava que Israel fosse abrir mão de Jerusalém. E assim está. Está paralisado. Tá. Você, numa resposta anterior, disse que a questão da faixa de Gaza, dos palestinos, saiu um pouco do foco dos países árabes que os apoiavam. Sim. Por quê? Olha, eu não vou no começo da história, porque o começo da história ele é muito discutível. A versão que eu conheço, a versão que eu vivi, é de que os palestinos foram manipulados pelos países árabes que não queriam um Estado de Israel na região, em 48, quando a ONU votou a criação do Estado de Israel. Agora, foram eles que não aceitaram o acordo. Israel aceitou. Eles não aceitaram. Quando votou a criação de dois estados, né? Em 48, se criaram dois estados na vacância deixada pela colonização britânica, né? E Israel aceitou,
os palestinos não. E isso vem desde sempre. Eu não me lembro mais a pergunta que você fez. Não, por que os países árabes deixaram Ah, de ter o sim, foco de proteger a faixa de Gaza ou interesses, sim. proteger os palestinos e agora estariam com foco em outras questões? Arafat e a OLP foram uma criação da Liga Árabe em 64, quando ela se formou. E ele assumiu o destino do povo palestino. Eu estava falando há pouco tempo do Tom Friedman, eu esqueci de concluir. Ele uma vez disse para o Arafat, e eu estava presente, que de tanto ele querer o ideal, ele perdia o possível. Eu achei maravilhosa essa conclusão, porque era realmente o que Arafat fazia. Ele chegava, mas aí quando fechava as negociações, ele queria mais um pouquinho. Isso impediu que as negociações fossem adiante. E tinha tudo para acabar, viu? Eu conversei com o Arafat, eu e Clóvis Rossi tivemos muitas vezes na casa do Arafat, em Gaza. Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu fui uma vez entrevistar o prefeito de não era Ramala, era outra cidade, era uma cidadezinha, Hebron, perto de Hebron, era perto de Hebron. Ele chamava. Você vê que minha memória está pegando, né? Mas eu fui entrevistá-lo e, no fim, eu perguntei para ele: escuta, e essa terra, de quem é? Que é a pergunta que todo mundo faz. Uns dizem que é de Israel porque tem raízes bíblicas, outros dizem que são os palestinos, desde que, não sei desde que época, mas, enfim, há essa discussão permanente. Bassam Shaka, que chamava. Bassam Shaka tinha sido vítima de um atentado terrorista judeu, tinha perdido os 2 braços e as 2 pernas. Estava numa cadeira de rodas. Um atentado da extrema-direita? É. E aí ele falou para mim assim, me leva até o quintal. Eu empurrei a cadeira dele até o quintal. E ele falou assim para mim, olha, ali está enterrado meu pai, meu avô, meu bisavô e meu tetravô. Então, essa terra é minha. Meus antepassados estão aqui enterrados. Eu saí da casa dele e fui ao quartel de ocupação israelense. Procurei lá o coronel, chefe das comunicações, e falei para ele, olha, o Bassam Shaka agora me mostrou que a terra é dele. Está lá os antepassados dele. E é verdade, eu vi as covas. Aí ele falou assim, então vai a Hebron e veja lá o Abraão, que está lá. Então, você vê, é uma discussão infinita. Realmente, Abraão, que foi o patriarca dos judeus, né? E que é venerado também pelos árabes, porque dele partiu a descendência árabe, né? Judeus e árabes são primos, deveriam ser primos, né? E ele está lá enterrado a caminho de Belém, tem a Esther, e aí você vai. Então, os grandes nomes do passado do povo judeu estão enterrados em Israel. E eles são muito anteriores aos prefeitos e aos parentes dos prefeitos. Agora, voltando ao presente do governo israelense, é possível prever uma ruptura próxima dessa coligação ou ainda não está no horizonte? É muito cedo, né? Não, ela já tentaram derrubá-la 3 dias depois que ela foi informada, que ela foi empossada. O Bibi Netanyahu, na primeira oportunidade, ele vai colocar em votação um voto de desconfiança. Basta ter algum assunto que mexa com alguns dos partidos da coligação que ele, então,
tenta derrubar o governo, porque é possível que o Naftali Bennett perca parte da coligação e então caia. Mas os israelenses não estão querendo isso, não. Os israelenses estão cansados de votar. Chega. Se houver uma outra votação, é possível que o resultado seja o mesmo. Foram 4 eleições iguaizinhas em 2 anos. E depois o Netanyahu está em vias de ser julgado por corrupção. Ele aceitou suborno, ele tentou manipular Isso um pesou jornal muito israelense. na queda dele, né? Porque ele usou, não porque ele é corrupto, mas porque ele usou o cargo para se manter imune. Então, ele queria continuar no poder também para se beneficiar da impunidade que lhe confere. Não é um caso único na história da política na Não, Terra. não é. Mas lá pegou muito mal, porque o sujeito está governando Israel ou está decidindo o próprio futuro. Então, geralmente, quem governa Israel dá sua vida pelo país. É outra cabeça, é outro envolvimento com o país, com os habitantes, é uma paixão. Então, ele não poderia fazer isso. Ele não poderia, por exemplo, partir para uma guerra com os palestinos de Gaza apenas para adiar eleições. E muitas vezes se desconfiava que ele estava querendo fazer isso. Sim. Então, ele estava sempre procurando se refugiar, né, do encontro com o juiz. Agora, você acha, para a gente caminhar para o final da nossa conversa tão gostosa, você acha que esse modelo de coligação pode ser transplantado? É possível uma coligação como essa em outros países? Olha, Israel, depois de 4 eleições inconclusivas, começou-se a pensar no voto direto para primeiro-ministro. Vota-se para primeiro-ministro o nome, né? Não é quem é mais forte em cada partido. E não deu certo, não prosperou. Né? Mas eu assisti muita reunião, muito debate no parlamento. É a verdadeira democracia. É a verdadeira democracia, porque todos os partidos têm voz. Ele é o reflexo do que é o país, essas divisões. O país está fraturado, a coligação está fraturada. Então, se ela conserta, o país vai consertar também, ou vice-versa. Não saber votar num só partido que vai representar todos. Então, eu não sei se ela é exportável, porque se diz o seguinte, Rodolfo, quando 3 israelenses se encontram, há pelo menos 8 opiniões. Então uma vez a TV Globo foi em Israel e falou assim, poxa, a gente queria debater a situação. Aí eu levei eles para a rua Dizengoff, que é a rua de pedestres em Israel nos fins de semana, né, no Shabat, e as pessoas ficam lá tomando chá, cafezinho. Então, eles se instalaram e nós chamamos 2 ou 3 pessoas para conversar sobre a situação. Acabou um tumulto na rua. Quer dizer, realmente, isso realmente existe. Né? Outra coisa, o esporte nacional em Israel é arqueologia. Você chuta uma pedra na Galileia, você pode estar chutando um artefato antiquérrimo que, se testado por carbono 14, muda, não é bem uma pedra, é muito mais. E tem o principal são os religiosos. Os religiosos são fiel da balança porque eles mandam um bocado em Israel, mandam, e eles não podem deixar de ser ouvidos. E eles são bem chatinhos, viu? Eles não queriam campo de futebol em Jerusalém porque ia romanizar a cidade. Né? Eles são contra a arqueologia porque tira esqueleto do fundo da terra e é proibido tirar esqueleto do fundo da terra. Eles não servem exército. E aí que foi que Netanyahu
teve problemas, porque alguns partidos seculares não gostaram dos privilégios dos religiosos e caíram fora da coligação. Uhum. Que lição você tira dessa coligação? Se é que é possível tirar alguma lição? Eu estou aprendendo com ela. Eu, com todo cuidado, eu tenho acompanhado o que faz o Mansur Abbas e por enquanto, ela está quieta, né? Os principais membros de cada partido ocupam ministérios importantes. Ao mesmo tempo, a autoridade palestina está em crise. Estão querendo derrubar o Mahmoud Abbas, porque, sob o patrocínio dele, um palestino preso foi morto na prisão recentemente. E ele também não faz nada. Ele assumiu depois que Arafat morreu, ele está com 85 anos, é uma paralisia. O que ele conseguiu foi dividir os palestinos de Gaza dos palestinos da Cisjordânia. E aí Israel tem essa justificativa para não negociar com eles, porque ele levanta a questão: quem representa os palestinos? Com quem que nós vamos conversar? É com os palestinos de Gaza ou com os palestinos da Cisjordânia? Quem é que manda? E aí você tem o poder militar em Gaza e tem a confusão política em Ramala, Hebron, Belém, com o Mahmoud Abbas. Tá bem. Agradeço muito a conversa. Muito obrigado, Moisés Rabinovitch. Disponha.